Pós-jogo de Vitória e Cruzeiro, Cruzeiro 3-1 no Vitória. O futebol é feito de bola na rede. Seu time tem que botar a bola na rede do adversário e não levar o gol. Eu no último jogo disse, poxa, a Vitória não merecia perder para o Corinthians porque foi melhor. Mas no futebol não tem isso não, pessoal. No jogo de hoje nós tivemos uma chance clara com 20 segundos com o Mateuzinho e perdemos. A bola voltou a rolar depois de algum tempo, pênalti para o Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. Depois do Cruzeiro, o Vitória teve uma outra chance clara com o Aitor, ele perde. No segmento do lance, gol do Cruzeiro 2-0. A Vitória vai e faz 2-1. No momento em que a torcida estava aflita, porque o Vitória era melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo, dominava o jogo, mesmo perdendo por 2-0, faz o gol. A torcida fica extremamente aflita. Aí, no momento que era para segurar a zorra do jogo, talvez fazer até o segundo gol, ir para o segundo tempo com a torcida deles aflita e tal, toma o terceiro, ainda no primeiro tempo. Aí já era. Precisa mudar no segundo. Vitória já estava cheia de jogadores que são reservas, né? Aí vai botar jogadores que são reservas dos reservas. Os titulares já não são tão bons. Jair Ventura, para mim hoje, principalmente no primeiro tempo, o que ele pôde fazer de bom ele fez, com toda a sinceridade, nada a declarar negativamente do Jair Ventura, muito pelo contrário. O elenco é limitado por causa da diretoria, que contratou mal, e essa é uma realidade já sabida por todo mundo, mas precisamos lembrar e reforçar. Então, um elenco mal montado, um time extremamente limitado ou abaixo do limitado. Resultado, Cruzeiro letal, faz 3-1, e o Vitória termina perdendo esse jogo aqui no Mineirão, tendo várias chances claras de gol no Mineirão. E aí o Adson vai comentar. Então, será que você está aqui, Gabriel? Aproveitar a sua presença, já que você está aqui presente. O que é que você pode comentar aí com relação ao jogo, de maneira resumida, o que dizer sobre esse jogo, Gabriel? Seu sentimento. Você vai para a zona mista, né? Você vai para a zona mista, depois o Adson comenta, no jogo e duro. Bom, pessoal, é uma derrota merecida do Vitória aqui no Mineirão. A verdade é essa para a equipe do Cruzeiro. Um Jair Ventura que coloca uma escalação ousada e interessante para a equipe do Vitória. O Matheus vai falar com a TV ali, ó. É uma escalação interessante do Vitória, que para mim foi boa. O Jair Ventura foi muito bem, teve seus méritos, mas o treinador nem sempre entra em campo sozinho. O Vitória teve, para mim, a chance mais clara do jogo, que foi a primeira, logo de cara com o Mateuzinho, onde ele perde o gol. Cássio tem seus méritos, inclusive fez outras defesas importantíssimas para o Cruzeiro, mas para mim, naquele lance específico, o mérito, ou verdade, o demérito é total do Mateuzinho e nos prejudicou muito, porque na sequência o Cruzeiro faz o lançamento e o Thiago Couto acaba cometendo pênalti. Um Vitória, para mim, que sucumbiu às suas próprias limitações. A verdade é essa. Nós tínhamos uma missão dificílima contra o Cruzeiro, onde, jogando como normalmente jogaríamos, a gente teria 2, no máximo 3 oportunidades. Só que aí, por causa do Jair Ventura, e aí vem o mérito dele, ele proporcionou uma escalação diferente, que fez com que o Vitória aumentasse as suas chances de 3 para 5, 6, até 7 oportunidades. Só de todas essas, a gente só colocou uma para dentro do gol. E aí vem o Cruzeiro, por outro lado, que chega na cara do gol e executa a jogada. Praticamente todas as bolas, chances claras, o Cruzeiro fez o gol. Salve uma ou duas no máximo que o Thiago Couto conseguiu fazer a defesa. Eu me lembro muito da do Arroio, por exemplo, ali no segundo tempo. Então é um jogo para mim que o Cruzeiro vence merecidamente, porque foi mais eficiente, mas de um Vitória que me surpreendeu taticamente, mas no final esbarra no que foi feito pela diretoria durante toda a temporada. Um elenco limitado, que pode ter Pepe Guardiola na beira do campo, a gente ainda vai sucumbir muitas vezes às nossas próprias limitações. E uma tarde ruim em termos técnicos, o Vitória peca na hora da finalização e peca também defensivamente, faz com que o Cruzeiro vença por 3-1, Anderson. Uma derrota merecida, porque venceu quem foi mais eficiente, venceu quem chegou lá e colocou a bola para dentro do gol. Parabéns ao Jair Ventura, mas lamento pelos jogadores do Vitória, que tentaram ao máximo os 11 iniciais, perderam as chances criadas e aí no segundo tempo sucumbiu o elenco, porque as mudanças pioraram o time, mas não por conta do Jair Ventura, por conta do elenco limitado que nós temos, e aí acabou resultando nesse placar de 3 para o Cruzeiro, 1 para o Vitória. Graças a Deus, o Santos empatou com o Fortaleza, então nós seguimos vivos e na próxima rodada ainda teremos condições em casa de sair da zona de rebaixamento. O Vitória está vivo na competição, mas de forma culposa, Anderson, quando não há a intenção de estar. Valeu, Gabriel Galindo. Adson Piedade, quero ouvir sua opinião sobre esse jogo, Piedade. Adson Piedade.
Só antes, Piedade, pedir para quem está do outro lado, né? Sei que a frustração é enorme, mas se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, a gente lhe agradece imensamente. Aperta aí no gostei, deixa o like no nosso vídeo, nossa transmissão, se inscreva no canal. Vamos ouvir o nosso Piedade. Pois não, Piedade? Meus queridos rubro-negros, algumas percepções que a gente tinha teórica com esse jogo deixa claro na prática porque alguns atletas não estão atuando como titular do Vitória, ou porque o treinador deixa para fazer alterações quando o jogo não tem tantas nuances como teve esse do Cruzeiro. Ele deixa para fazer alteração já no final, porque o Vitória tem talvez 12 jogadores no máximo aí em condições de tirar esse time da zona de rebaixamento. Vocês podem ver que no segundo tempo o Jair fez várias modificações, mas não tirou o Eric da lateral direita. Encerrou o jogo com uma até lateral direito de função realmente. Eu não teria feito isso, né? Teria colocado o Paulo Roberto ali, já que o jogo estava praticamente perdido. Ainda assim ele não colocou. Colocou o que disse: olha aí o jogador que você está pedindo. Colocou, eu sei que entrou numa fogueira, mas no arriar das malas a gente vê que é um jogador que não vai acrescentar tanto ao Vitória, que não vai tirar o Vitória dessa lama, por exemplo, que não vai saltar o Vitória de patamar. É mais uma contratação, aposta da aposta. Então algumas percepções que a gente tinha na teoria, a prática trouxe, né? Que o PP, mesmo eu pedindo quando o Ronald não jogar, o PP, caso a gente não tenha o Dudu e o Baralhas, mas já deu para ver que não dá para o PP. O Will Oliveira, na pior das hipóteses, é o que ele pode escolher quando não tem o Baralhas nem o Dudu. Que o Mateuzinho e o Dudu tem que jogar nesse time. Quando eles saem, pior fica o time. Mateuzinho com as suas dificuldades em finalização de jogada, mas ainda é um cara que dá muita dinâmica e intensidade ali no meio para frente. E o Vitória precisa dele. Se perder ele por lesão, nem sei, meu Deus, o que é que vai acontecer, né? O Vitória vai ficar sem um jogador que está crescendo novamente. Então, algumas percepções, Marcos, que a gente tinha de teoria, a gente tem na prática, que o Edu precisa jogar realmente nessa final de campeonato aí. O Edu precisa estar entre os 3 zagueiros que o Jair escolhe. Então, ele tem certeza de várias coisas aí já, né? Que o Kaiser vive uma péssima fase e que o Renzo Lopes não é esse jogador todo que pode substituir o Kaiser. Então, estamos de mãos atadas. Que o goleiro, infelizmente, vai ter que ser esse até o final, mas não tem nenhuma condição de continuar no Vitória. Então, várias percepções teóricas, na prática, ficou explícita, né? O Neres, por exemplo, muito fora de ritmo, muito fora de combate, não é aquele Neres que chegou aqui, nem longe. Então, o Vitória com grandes problemas, mas com esperança, porque o Santos não vence o seu jogo, deve jogar fora de casa agora, não sei, o Vitória joga em casa, né? Inverte a tabela. E o Vitória pode, num passe de mágica, aí, endurecer o jogo aqui com o Inter, usar o Barradão, usar esse torcedor aí apaixonado, vencer o Internacional e o Santos tropeçar novamente, e o Vitória sair da zona, que na zona tudo dá errado, né? Na zona tudo dá errado, e eu sei que se o Palmeiras precisar do resultado, o Santos não vai arrumar pontos com o Palmeiras no seu jogo, que ele tem a menos que o Vitória na tabela. Nessa partida, o Vitória, 2 tempos distintos, né? O Vitória muito bem no primeiro tempo, acha 4 chances claríssimas numa Série A que não lhe dá 4 chances, principalmente em um tempo só. O Cruzeiro acha 4 e faz 3. Então aí você tem a diferença técnica de um time que finaliza melhor, onde eu acho que o futebol hoje talvez sempre foi, né? Que a gente fala de bola na rede. E eu sei que performance e desempenho regular e de alto nível, ali você regular no alto nível, você não vai cair. Mas o que te dá vitórias é a finalização, é o chute, é a precisão do chute, é a qualidade na hora da definição, a frieza e força, potência no lugar certo, direcionado para você fazer o gol. E isso o Vitória peca demais, não tem há algum tempo, faz os golzinhos dele ali, mas é muito pouco para o que a Série A pega. Então aí o Vitória teve essa chance, o Cruzeiro teve 4, e o Vitória teve 4, o Cruzeiro fez 3 e o Vitória fez apenas... Não, o Vitória teve 5 com o gol, né? Então o Vitória teve 5, o Cruzeiro 4. O Cruzeiro fez 3 e o Vitória fez 1. Então, 3-1. Segundo tempo morno, já como eu disse, 2 tempos distintos. Segundo tempo morno, primeiro tempo, por exemplo, em termos de observação, o Vitória agressivo, marcando em cima,
Cruzeiro jogando de forma reativa, Vitória dentro de um 3-4-3, depois que passou no 5-4-1, né, quando foi pressionado um pouco pelo Cruzeiro. Cruzeiro num 4-2-3-1, jogando no contra-ataque, na bola longa ali no centroavante dele, o Caio Jorge. O Vitória, o melhor do jogo todo do Vitória, o Eric, né, por conta de estar jogando deslocado, mas no segundo tempo eu teria colocado no lateral e empurrado ele um pouco mais à frente. Ele preferiu colocar o Kik para vocês verem aí o que é o Kik, né? Não é um jogador ruim, não estou dizendo isso, que não é um jogador pé duro, não estou dizendo isso também, só estou dizendo que, como foi taxado pela direção que era o cara para saltar o Vitória de patamar pelos lados, esqueça porque o Kik não é esse jogador, tá? Não é esse jogador. Então, dois tempos distintos, Vitória bem no primeiro tempo, mas teve as chances, não fez. No segundo tempo, Vitória realmente espaçou, muitas modificações, o time sentiu, caiu muito, o Cruzeiro teve até mais próximo de fazer o quarto do que o Vitória fazer o segundo, mas temos que também louvar aí o Jair pela coragem de armar o time assim, fora de casa, desde o início. O Vitória não teve receio de jogar com o Cruzeiro, foi corajoso até em demasia, que a linha estava muito alta e não avisaram ao seu goleiro que linha alta ele tem que ficar quase fora da grande área para poder servir ali como um líbero, né, um chamado líbero, e ele não esteve, foi muito infeliz o goleiro hoje. Individualmente, como eu disse, para mim o goleiro ele compromete a partida, tá? O goleiro ele compromete a partida. O Eric, para mim, o melhor pela direita. O Ramon, regular, foi bem também no jogo. Para mim, bem regular no jogo, o Ramon. Os três zagueiros, eu acho que deixaram a desejar os três, né? Não foram tão bem assim. Os zagueiros do Vitória têm dificuldade de marcar atacante de movimentação. Eles marcam melhor centroavantes mesmo, nato, do que atacante de movimentação que está ali na frente. Eles têm dificuldade de marcar isso aí. O William Oliveira não foi tão bem hoje. O Dudu poderia ter jogado mais, mas quando toma um amarelo, fica aquele Dudu meio receoso, tirou no intervalo, foi legal. O jogo estava praticamente perdido, melhor poupar o Dudu para as próximas rodadas. O Mateuzinho, como eu disse, foi muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo saiu lesionado. E o Vitória perde com a saída do Mateuzinho, perde com a saída do Dudu. O Aiton é altos e baixos, dentro do jogo já é altos e baixos, faz alguma jogada boa, depois alguma jogada bizonha. Teve uma chance também o Aiton, chutou na trave do mesmo lado. Então não pode. Não pode você estar perdendo gols assim como o Vitória perdeu. O Kaiser, como eu falei, vive um momento ruim, né? Tem essa ansiedade toda também. Não achou bola, é bem verdade, mas você vê que ele não está naquele seu melhor. O Renzo não conseguiu hoje vencer duelos no alto, tal, tentou ali uma outra jogada, mas em si, né, os dois atacantes do Vitória em si, o Kaiser e o Renzo, nesse momento do campeonato, não estão entregando o que a gente esperava, né? O Kaiser teve uma queda abrupta no seu rendimento, no que ele entregava ao Vitória. Mas isso, é um jogo que talvez ninguém contasse ponto, né? Ninguém contasse ponto. Como eu disse, destacar a coragem do Jair com o jogo que Eric fez hoje e perdeu pouco bola, deu sequência, marcou, tirou. Jogou muito bem o Eric numa posição que não é a dele. Então eu deixo essas duas coisas como louvável. Eu acho que Vitória continuando aquele primeiro tempo ali, nos jogos que vem agora, que realmente são jogos mais acessíveis, digamos assim, a Vitória não quer dizer que esteja ganho, porque pode mudar tudo da água para o vinho. A Vitória tem chance de sair dessa zona, lembrando que tem alguns jogadores aí que realmente não teria condições de estar atuando no time titular do Vitória, mas é o que Jair tem para colocar nesse momento e rezar para o Mateuzinho não ter tido lesão nenhuma, que o Baralhas volte logo, o Alter volte logo, porque o nosso 11 dá uma melhorada de qualidade com o Alter, com o Baralhas e com o Mateuzinho. Beleza, Adson Piedade, chegando algumas mensagens aqui também. Vou pedir para você deixar a sua curtida aqui nesse vídeo e para se inscrever no canal do Dinâmico. Vitória Internacional na próxima quarta-feira, às 7 da noite. Nós estaremos ao vivo desde as 16. Opa, peraí, Adson. Agora sim. Vitória Internacional na próxima quarta-feira, às 19 horas. E a gente vai estar ao vivo desde as 16, mais ou menos, se Deus permitir, direto do Barradão. Só para concluir aqui o vídeo, já eu vou com a galera do chat, peço até para vocês que mandaram mensagem, mandar novamente, né, quem estava nos nossos comentários. Olha lá,
O Ceará jogando contra o Fluminense nessa rodada, Atlético e Atlético Mineiro, Inter e Atlético Mineiro, desculpe. Santos e Fortaleza empataram por 1-1 e o Vitória perdeu por 3-1 para o Cruzeiro. E aí, na próxima rodada, o Santos pega o Palmeiras, o Ceará pega o Fortaleza, o Atlético Mineiro pega o Bahia e a gente joga contra o Internacional. Então, muita coisa pode mudar, Adson Piedade, na próxima rodada da Série A do Brasileiro. Estamos vivos, eu diria. Estamos vivos, né? Nas próximas, porque o Santos, pelo que eu tô vendo aqui, pega Palmeiras, Flamengo, depois Palmeiras de novo. Então é 3 pedreiras, meu amigo, que eles precisam de ponto ainda, e o Vitória, se continuar a jogar o que vem jogando, o Vitória... Eu esqueci o segundo tempo, tá? Focar no primeiro tempo, é aquele Vitória que a gente quer ver ali, sem algumas falhas individuais, goleiro na rede lá, parado, esperando a bola. Tem que alguém ensinar ele, ó, se você vê a linha alta lá, você sai da área e fica em pé aqui, ó, porque se a bola estiver no campo do adversário, porque se houver uma bola longa, você vai chegar primeiro, meu filho. Alguém tem que ensinar a criança lá, que é para poder nos próximos jogos, se o Vitória marcou alto, contra o Cruzeiro aí dentro, contra os times que lutam pelo campeonato, imagina quanto o Inter aqui na volta. Ele vai novamente com esse time aí, o Cássio ele não vai jogar ainda, e o goleiro tem que estar esperto nessa bola longa. Então o Vitória tem grande chance nessas 3 próximas rodadas aí de passar o Santos antes. Pelo menos o Santos. Entendi. A opinião do nosso querido Adson Piedade, portanto, aí para você que torce pro Vitória, é importante nós trazermos à tona essa situação aqui, beleza? Se inscreva no canal e deixe sua curtida também aqui no canal do Dinâmico.